E olhando para tudo isso, no nosso contexto agora, para pastores que estão em exercício, que tem que lidar com essas transformações, ou seja, vem uma novidade aí, tem que sair correndo e aprendendo, saber como é que funciona, e a gente sabe que tem muitos que não é só não são só contra a utilização, mas alguns têm dificuldade ou limitação com o aprendizado de novas tecnologias. Como é que você enxerga que hoje no ministério, pastores, de forma geral, devem se preparar para lidar com a expansão da tecnologia no ambiente ministerial? Eu acho que mesmo se você optar por não utilizá-la, você estará exposto a ela. Você faz uma afirmação no púlpito, o adolescente da igreja vai lá e diz assim: ChatGPT, o meu pastor acabou de dizer isso aqui, o meu pastor está certo? Né, então, está ali. Você queira ou não, né, tem um autor contemporâneo da área da política e sociedade que ele fala, né, a realidade não se importa com seus sentimentos. Né? Então, não adianta falar, eu não gosto, eu não me importo, eu não estou nem aí, a realidade não se importa com seus sentimentos. As pessoas vão utilizar a nosso favor e contra nós, então é melhor que nós conheçamos, né? Nós não podemos... Muitos entenderam que o fato de não sermos desse mundo significa alienação total dele, né? E, na verdade, não é isso. É experimentar as coisas, retendo aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, e usufruindo das dádivas que Deus tem colocado para nós. Eu creio que essa é uma delas, desde que façamos com discernimento. Então, para aqueles que rejeitam a utilização, ou por algum tipo de preconceito, né, tem aqueles que, de fato, não são hábeis mesmo, e esses é compreensível que assim serão, mas aqueles que rejeitam totalmente, eles vão ter grandes dificuldades, porque nós vamos estar diante de uma igreja utilizando uma sociedade utilizando no mercado de trabalho, utilizando na educação, utilizando nas tarefas diárias, porque cada vez mais é isso, né? Você tem um aspirador de pó robô na sua casa que ele trabalha com um nível de inteligência mais limitado, mas ele mapeia a sua casa inteira e ele não sai batendo pelos lados porque ele fez um reconhecimento da casa toda. Então, há um nível ainda que limitado de inteligência. Então, você está o dia inteiro lidando com isso. E a igreja, ela pode adotar essa postura belicista, revanchista, de vanguarda, ou ela pode dizer, não, há coisas aqui, há elementos aqui que podem ser úteis, né, podem ser de grande contribuição. Aqui em casa, para minha filha, por exemplo, minha filha, ela está numa fase que é só Sansão. Então, assim, pai, vamos dormir. Que história que a gente vai ler hoje? Sansão. Vamos comprar uma Bíblia nova. Essa Bíblia tem figura de Sansão? Tem figura de Sansão. Né? Então, aí tem vezes que a gente está aqui, vou no computador, peço para gerar uma figura de Sansão para colorir. Aí ela gasta um bom tempo aí. Então, olha que coisa boa. O nosso departamento infantil tem desfrutado muito disso, né? De criar imagens, de criar coisas lúdicas ali para utilização no ensino da criançada. Então, tem tanta coisa boa, né, acontecendo. A gente está agora acabando de escrever um material de escola dominical aqui. Nós vamos passar ele por uma revisão dentro da inteligência artificial, depois que a gente terminar. Hoje, essa última atualização do ChatGPT, por exemplo, ela tem um negócio chamado projetos, né, que são pastas dentro das quais você fala assim, não, essa pasta vai ser só esse contexto, eu vou colocar aqui dentro alguns materiais que eu quero, como eu quero que ela se expresse,
Então, a gente vai submeter tudo isso dentro de um desses projetos para fazer essa análise ali dentro, se está coerente com aquela Sim. literatura que a gente indicou. Então, olha quanta facilidade, né? É. Hoje eu atuo, né, em secretarias, em conselhos superiores, presbitérios, sínodo, era também secretário de um conselho administrativo do Colégio Presbiteriano aqui da cidade, e as minhas, como você mesmo acabou de mencionar, as minhas atas estavam todas lá. Ata que normalmente era aquele negócio. E aí, para ata de igreja, eu já abasteci a a inteligência artificial com a Constituição da Igreja, com o Estatuto da Igreja. Então, assim, quando tiver a decisão, ela já me fala, de acordo com o artigo tal da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, de acordo com o artigo tal do Estatuto da Igreja. Olha o quanto isso facilitou a minha vida em diversas coisas. Então, eu posso, nada impede de dizer, não, eu vou nadar contra essa onda aí, não importa o tamanho dela, ou eu vou olhar para ela com o mesmo critério, sabedoria, discernimento que eu olho para tudo e falar, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui é útil, isso aqui não é. Até aqui eu vou, daqui para lá não dá para passar. Então, eu creio que com ética, com discernimento, dá para utilizar, e essas pessoas são convidadas a fazer isso, como fizemos com todas as tecnologias do passado, né? É isso aí. Pensa o seguinte, o pastor e o pregador de todo domingo. Alguns anos atrás, você pregava e o membro da sua igreja ia aí na internet para conferir a sua pregação e voltava assim, não, mas fulano falou ao contrário do que você falou. Agora ele está indo imediatamente. Né? Ele abre a inteligência artificial lá e começa a fazer perguntas. Mas a inteligência artificial está aí para facilitar a vida. Você quer usar ela para o seu benefício ou não. Mas dentro dos limites éticos, você falou de limites. Qual é o seu limite ético no uso da inteligência artificial e os riscos espirituais que você considera sempre que está utilizando ela? E como é que a gente blinda essa questão de maneira que a gente não atrapalhe as nossas práticas essenciais, como a oração e a busca pela direção do Espírito Santo? Os riscos, né, espirituais, ministeriais, eles estão intimamente ligados entre si. Eu acho que, em primeiro lugar, é a ausência de um relacionamento pessoal com Deus. Então, eu, ao invés de me relacionar com Deus, de meditar na palavra de Deus, de me deliciar com a palavra de Deus, e a partir dessa minha experiência, ofertar ao povo de Deus essas coisas, eu vá substituir isso por uma ferramenta tecnológica que, vai lá, me dá um texto para pregar aí hoje. Faz isso, né? É um risco que sempre houve, né? Eu não sei como foi na época, mas imagine quando foi lançado aquele livro do Spurgeon lá, O Tesouro de Davi, com os sermões dele nos Salmos, né? Quantas pessoas devem ter falado, e agora a pastorada vai começar a pregar os sermões do Spurgeon. Ele publicou os sermões do cara inteiro, né? Ou quantos pastores aí, Hernandes Dias Lopes, o pastor Augustos e tantos outros passaram a publicar seus sermões em vídeo, em texto, né? Eu conheci caso de um pastor que foi, assim, foi exortado pelo conselho da igreja dele, isso há décadas atrás, 15, 20 anos atrás, porque ele entrava no site do reverendo Hernandes e pegava os sermões publicados lá, que o Hernandes publicava, eu não sei se ainda publica, mas tinha o áudio do sermão e a transcrição inteira, né? E ele estava pregando esses sermões na igreja dele,
como se fossem deles. Ou alguns que sabiam inglês, né, iam e faziam mesmo em sites de grandes pregadores americanos. Nada substitui a nossa relação com Deus, nada substitui o nosso labor diante do Senhor em oração, em dependência do Espírito Santo, para que nós, como fruto do trabalho que o Senhor tem confiado a nós, ofertarmos à Igreja de Deus. Então, o maior risco é o risco da preguiça, é o risco da negligência, o risco da displicência, ele está aí. Como a gente se blinda disso? Buscando uma vida devocional pujante, robusta, todo dia, para que nós não precisemos recorrer à ferramenta como algo a mais que uma ferramenta. Né? Então, a ferramenta não deve ser um substituto para mim, não é um substituto para o Espírito Santo, não é um substituto para o trabalho, para o estudo. Aí que está o grande risco. Agora, se eu uso como ferramenta, assim como eu uso os meus livros, assim como eu uso os meus comentários, uso o Logos, né? E os óculos não substituem os meus olhos. Eles me ajudam a enxergar melhor, mas ele não substitui. Se eu arrancar meus olhos e tiver com óculos na cara, de nada adianta. Né? Então, é ferramenta, é algo para me auxiliar, mas jamais vai me substituir. Aquele texto que diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, você põe seu celular em modo avião, desliga o computador, pega só a Bíblia e você... Eu diria, às vezes eu falo assim para algumas pessoas, não leva nem comentário bíblico, só você e o texto ali na frente, e no máximo uma caneta e um papel para você anotar. Né? Comentário eu gosto para preparar. Né? Agora, quando eu vou ler, é a minha própria leitura. Exato. E às vezes a gente mergulha, né? Graças a Deus, os nossos tradutores e editores colocaram as notinhas de rodapé lá, Sim. uma letrinha que diz, isso aqui também falado em outra parte, aí você está lendo o Novo Testamento, aí está lá, não, isso aqui é uma citação de Isaías, eu vou lá para Isaías, e você vai mergulhando sem nenhuma ferramenta adicional, né? E geralmente, quando eu gasto meu tempo nisso, eu não uso nem Bíblia de estudo, viu? Então, assim, é Bíblia sem anotação nenhuma. É só o texto lá na minha frente mesmo. Depois eu vou buscar as Bíblias de estudo. Isso aí. Melhor experiência que a gente pode ter. Que aí, como eu disse, quando você chega para utilizar a ferramenta, você já chega com muita coisa, ou com praticamente tudo que você já quer comunicar. Porque o Espírito Santo já comunicou a você. Então, algo que eu acho interessante é que quando eu parto para essa utilização da ferramenta, eu sou o guia dela, não é ela que é o meu guia. Eu digo para onde ela deve ir, não é ela que me diz, olha, Michael, hoje você vai pregar assim. Não, eu quero pregar de um jeito e eu te dou a direção por onde você vai me ajudar a construir bons argumentos e com boas citações, com o português correto, com a boa análise da língua original, para eu comunicar isso aqui. Você é guiada por mim. Exato.